Então, sejam todos bem-vindos. Então, vamos dar início ao nosso estudo, nosso encontro semanal. Então, vamos juntos elevar uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos é concedida de mais uma vez nos reunirmos. Agradecer todo o amparo, o amor de amigos queridos que jamais deixam de nos auxiliar, se felicitam pelas nossas conquistas e nos incentivam sempre a construir coisas boas em nossas vidas. O amor está a nos envolver a todos. Então, que estejamos certos desse amparo e também estejamos certos que é possível, sim, construirmos coisas boas, fazermos coisas boas, atrairmos coisas boas para nós, porque é para isso que aqui estamos, para edificarmos construções em nossas vidas, pois somos todos seres eternos, vivendo uma experiência tão importante de muitas que já vivenciamos e de muitas que estão por vir. O hoje é o momento mais importante de nossas vidas. Abençoa, Pai, nos proteja, que tenhamos olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir. E em nossas vibrações, em nossos pensamentos, vamos nos lembrar daqueles amigos que não puderam estar conosco nesta noite, vibrando com muito amor. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Auxilia-nos, Pai, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Bom, deixa eu só ver aqui, acho que... Ô, Tati, a Conceição, desculpa interromper, a Conceição falou que ela não está conseguindo entrar. Será que você pode dar uma ajudinha para ela, Tati, por favor? Claro, claro, eu falo aqui com ela. Tá bom, então. Obrigado, minha amiga. Nada. Então é isso aí. Vamos seguir aqui. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 22, do capítulo 17, desculpem. Sede perfeitos. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outras, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60 e outros a 30. Os que têm ouvidos de ouvir, ouça. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e entende, e dá fruto, e assim um dá 100, outro 60, e outro 30 por um. E aí ele dá uma explicação, né, sobre essa parábola, né, que na verdade esses frutos aí que são plantados, né, segundo essa história, né, essa parábola que Jesus trouxe aí há tantos séculos a nós, né, são esses ensinamentos, né, a oportunidade que a gente tem de poder receber os ensinamentos, né, a palavra,
né? Aquilo que vai nos trazer ali algo de concreto, algo que vai nos direcionar, nos incentivar, nos mostrar. E a pergunta que fica para todos nós é como que nós estamos recebendo e trabalhando esses ensinamentos, né? Para que eles possam dar frutos, para que eles possam florescer, requer ali o nosso cuidado, né? Requer o nosso querer, o nosso buscar, o nosso procurar entender, né? Algumas coisas daquilo que nos são trazidas através desses ensinamentos de Jesus, né? De acordo com as nossas necessidades e o entendimento que a gente tem sobre aquilo, né? Então eu ouço, por exemplo, essa parábola aqui, essa história que Jesus trouxe muito bonita, né? Se eu não tenho a compreensão, se eu não dou atenção para ela, ou se eu recebo ela, é algo que enfim, não vai me auxiliar tanto, aí acaba passando por esses percalços, por esses caminhos, acaba morrendo, acaba não dando o fruto necessário, acaba não nos auxiliando. Mas a partir do momento que nós realmente quisermos que essas palavras, que esses ensinamentos de amor, esse amor tão ensinado por Jesus faça o sentido, aí as coisas vão dar frutos nas nossas vidas, né? Que é o que a gente precisa fazer, né? Buscar isso dentro das nossas possibilidades e do nosso entendimento, para que a partir dos passos ali, os passos que nós fomos dar, sejam ali fortalecidos, né? Dentro da nossa compreensão, sempre disponibilizando o que há coisas novas aconteçam. Não é errado, poxa, saber, eu tenho entendimento pouco, eu tenho nenhum entendimento sobre o que está escrito aqui. Não é errado isso. Você levantar esses questionamentos consigo mesmo, muito pelo contrário. Você é muito bom, porque você está sendo autêntico com você, né? Nós estamos, cada um ali, sendo autêntico consigo mesmo. E a partir disso, a gente vai buscar a compreensão, que é o mais importante. Tudo bem, pessoal? Então, a forma que a gente recebe significa que essa parábola do semeador. E com certeza o semeador é Jesus, né? Esse amigo querido que jamais há de nos amparar, que nos ajuda das mais variadas formas. Então, fazer a nossa parte é fundamental, é que vai nos auxiliar muito. Tudo bem? Ninguém gostaria de fazer um acréscimo? Pode ficar à vontade. Então, vamos seguir aqui. A gente está falando sobre a questão do vampirismo, tá? Algumas situações ali estão sendo levantadas, né? A gente sabe que é um processo obsessivo mais intenso, né? Dentro daquilo que nós estamos exteriorizando, né? Tá muito ligado à questão das viciações, né? Que nós adquirimos, enfim, alguma coisa de questões comportamentais, pensamentos, a gente acaba adquirindo isso de uma forma mais intensa, né? E acaba por atrair essas situações. Não tem jeito. Todos nós, né, estamos aqui, nós emitimos, né? Porque nós pensamos a todo momento. Nós somos esses polos emissores de pensamentos, energias, e como se torna aquilo muito constante, muito intenso ali, e tendo uma duração muito longa, a gente acaba por atrair situações, né? Então, buscar ali as reflexões sobre nós, né? Aquilo que nós estamos querendo e buscando são muito importantes, né? Afastando essa questão da culpa, né? E levando a questão como um aprendizado mesmo, né? Como uma coisa que a gente pode transformar e melhorar, né? Isso é importantíssimo. Então a gente chegou aqui no item que ele vai falar sobre os sintomas do vampirismo espiritual, tá? Questões materiais, né? A gente falou sobre a questão espiritual, a energia, né? Anteriormente nós falamos sobre as causas que levam a essas questões do vampirismo, né? Que são os vícios, vingança, não aceitação do desencarne. E hoje a gente vai falar sobre a questão dos sintomas materiais da nossa matéria, como que a gente acaba sentindo isso, né? Porque tudo se inicia na questão espiritual, tá? Que é quem realmente nós somos esses seres espirituais, né? Mas o nosso corpo, ele está recebendo essas cargas vibratórias, cargas energéticas oriundas das questões espirituais, né? Daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos fazendo. Então, tudo isso acaba se transformando numa energia e o corpo acaba sentindo, tá? É, conosco mesmo, né, no nosso dia a dia. Se a gente só mantém pensamentos pessimistas, negativos, pensamentos difíceis ali durante uma semana, como é que a gente vai sentir o nosso corpo, né?
Sente ali como se a gente tivesse, né, passado por uma briga, enfim, alguma coisa nesse sentido, muitas dores, porque o corpo acaba captando essa energia e exteriorizando, né, o espírito capta essa energia e exterioriza através do corpo, né? Então, ele traz aqui esse texto sobre essas questões materiais, como a gente acaba por se sentir aí quando a gente está nesse processo obsessivo de vampirização. Então, vampirização espiritual. Ele cita três sintomas aqui que são importantes para a nossa reflexão. Os vampiros de energia provocam sintomas que podem passar despercebidos em algumas situações. Porém, vamos falar de três. Um é o cansaço, tá? Quando estamos sob a influência de um vampiro espiritual, podemos nos sentir sem vontade de fazer as atividades do dia a dia, mesmo as mais simples. Isso porque o obsessor é capaz de interferir nas nossas energias e no nosso equilíbrio emocional, tá? Então, essas aqui não é. Quando ele fala essa questão do cansaço, não é uma coisa ali persistente, uma coisa de um dia, pertinaz. Ali aconteceu uma vez ou outra, me senti ali. Tem dia que realmente a gente está cansado, esgotado. Mas são coisas incisivas, coisas repetitivas ali que acontecem durante um tempo muito grande, né? Vão trazendo ali um desequilíbrio, que a gente acaba se sentindo incapaz de realizar determinadas funções, né? Aquelas que nós fazíamos anteriormente, por exemplo, né? Isso aí vai nos levando a nos fecharmos cada vez mais, né? Então nós nos isolamos das situações, nos mantemos ali fechados e aí pode se transformar até numa depressão profunda, né? Onde a pessoa tem vontade de fazer nada, nem de levantar da cama, né? A gente sabe que também entra muito essa questão da obsessão, tá? Então é algo repetitivo, algo alongado ali que se prolonga durante muito tempo, que nós temos que nos atentar, sabe? Tomar um cuidado. Então, se por acaso estiver acontecendo alguma situação nesse sentido, opa, procurar uma ajuda, conversar com um amigo, ouvir uma música, fazer uma prece, enfim, fazer alguma coisa e levanta, vamos sacudir a poeira e vamos dar a volta por cima aí, que é possível, tá, pessoal? Então, não é aquela coisa de um dia ou outro, mas é uma coisa repetitiva, algo que acontece ali durante um tempo maior e mais intenso, cada vez mais intenso. A gente sente ali que é algo mais intenso, que vai se aprofundando, né? Vai tomando proporções. Então, é algo a se ter um alerta ali, a se tomar um cuidado, tá? E a segunda questão que é a ansiedade, né? Então, essa ansiedade também, ela é muito, né, é algo que a gente vivencia muito na nossa sociedade nos dias de hoje, né? Até conosco mesmo, né, se a gente não se atentar, por causa da questão do imediatismo, tá? Então, de repente, alguma situação que a gente possa estar vivenciando, ela pode estar sendo potencializada ali por esses espíritos também, tá? E aí ele fala um pouco sobre. Os vampiros agem para influenciar de maneira sutil ou reiteradamente a vítima, para que ela satisfaça suas necessidades, no caso desses obsessores, para se satisfazer as necessidades dele, desses obsessores, tá? Tudo é uma questão de sintonia mental entre os espíritos. Então, com certeza, se nós buscarmos isso de alguma forma, né, alimentarmos muito essa questão da ansiedade, com certeza vamos nos ligar a esses espíritos que querem, vão nos influenciar ali de uma forma para que isso se torne um processo mais intenso, né? Então a gente acaba ali perdendo sono, enfim, aqueles sintomas mesmo de ansiedade, né? A gente acaba ansiando muito por coisas que nem aconteceram, ou então tomando atitudes que na verdade, nem estariam para acontecer conosco por causa dessa questão da ansiedade, para que a gente tenha ali um desequilíbrio mental e esses espíritos possam ter um acesso maior sobre nós, tá? Então, tomar cuidado. Ansiosos, creio que todos nós somos em algum sentido, em alguma situação, tá? Mas, mais uma vez, algo persistente, algo que está trazendo um desequilíbrio muito grande emocionalmente, ou então a questão material, o corpo acaba sentindo, porque ele sente mesmo, né? Então, é algo que a gente tem que tomar um cuidado ali e, quando necessário, ali buscar uma ajuda, tá? Uma ajuda clínica, uma ajuda Ô, espiritual Vitor, para a gente completar. Oi, pois não, Marisa, pode falar. deixa eu te perguntar uma coisa. Hum, Essa questão da ansiedade, né?
Quando a gente observa isso numa pessoa e você está vendo toda essa questão que você falou, né? Sim. A gente que está do lado de fora, é, é a prece que vai fazer ajudar essa pessoa? Quando a gente não tem Porque a acesso, pessoa está tendo tudo isso aí. Ah, o ideal seria a gente ajudar, falar para a pessoa procurar uma ajuda, tanto na questão clínica, né? Um profissional aí da área da saúde, né? E também a questão espiritual. Mas tem pessoas que elas ainda não acreditam muito nessa questão, né? Elas não conseguem achar que isso é um problema realmente, né? Então a prece ela é bem-vinda em todas as situações, né? Ela é bem-vinda em todas as situações. E quando a gente se predispõe a tentar ajudar, seja diretamente ou então através de uma outra pessoa que seja próxima àquela pessoa também, a gente vai estar fazendo a nossa parte, né? Mas aí depende da pessoa querer essa ajuda, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa acha que não tem esse é, problema de ansiedade, ou então não tem um problema de obsessão, ou então essas questões, isso aí, essa questão de espírito, não tem nada a ver, e acontece, né? Porque é, nem todos estão ali na mesma sintonia que a gente, né? Mas saiba que uma prece que a gente faz é algo positivo que, sabe, é, pode ser que naquele momento não tenha acesso ali à pessoa, né? Mas é uma hum, energia que está ali. Em algum momento aquela pessoa vai se desarmar, né? Ela vai dar uma brecha no sentido de ajuda a poder auxiliar. Com certeza, essa energia que nós desprendemos em favor daquele que precisa vai chegar, sim, tá? Então é fazer a tá nossa bom. parte. Isso é muito importante. A prece ela assim é boa, né? Ela auxilia em É, todas as situações, tá certo, obrigada. tá? Porque isso aí essa questão da ansiedade na nossa sociedade imediatista, né? Que Todo cobra mundo tem, né? resultados, né? Então assim acaba afetando, né? Muitas pessoas. Inclusive se a gente não se cuidar, a gente acaba entrando aí numa Fica. vibração também, né? É o Nós somos equilíbrio, né? Você tem que sim. ter perceber, mas tá bom. A gente vai ajudando assim, fazendo as indicações, fazendo os amparos aí da melhor forma, né? Isso, porque assim, se é uma pessoa que está próxima, por exemplo, a você, Sim. é, pode ser que a ajuda, você consiga ajudar ela, não falando diretamente sobre a questão da ansiedade, mas Uhum. falando de alguma outra forma, e você pode ter certeza que você vai entender o momento certo de poder direcionar uma palavra que fale alguma coisa, não que toque diretamente, mas sabe quando a gente cerca ali a situação de uma forma, e aí aos poucos você vai falando, mas só que depende do outro, não tem jeito, né? O que pega muito é essa coisa do cansaço e da falta de sono. Isso me preocupa, mas É vamos porque lá, se né? torna uma coisa persistente, né? Você vê que é uma situação É, que não muda, né? Mas é, continue fazendo a sua parte. Deixa eu adicionar aqui, ó. sim, Sabe? Não deixe de fazer achando que não está surtindo efeito. sim, Por mais que o comportamento dessa pessoa que você está acompanhando seja ali o mesmo persistentemente. Às vezes, pode ser que nem nessa encarnação as coisas mudem, mas quando uma é, pessoa regressa ao plano espiritual, ela vai entender algumas coisas. E mais uma vez eu repito, o bem que a gente faz, o que a gente busca de bom e referente ao próximo, não se perde, não. é verdade. Tá? Tá Então bom, continua obrigada. aí fazendo, se predispondo, ajudando da forma que você pode. Uma coisa eu falo para você, não pegue o problema para você, sabe? A situação para Hum, você, porque esse limite também é muito tênue, porque às vezes a gente acaba passando ali trazendo para nós algo que a gente não precisa, que a gente pode ajudar de outra forma. Até para a gente sim, fazer o bem por próximo, a gente tem que saber como se direcionar nesse sentido, tá? Então a sua sim. ajuda é importante, sim, mas cuidado para você não pegar esse problema para você, É porque o livre-arbítrio, né, senão Vitor? As pessoas têm o livre-arbítrio. É isso. a gente fala, poxa, mas é uma questão, você está falando friamente, eu sei, é difícil, né? Porque quando a Não, gente eu tem uma entendo. pessoa que a gente tem um carinho, né? Não sei, enfim, o grau que Uhum. você tem referente a essa pessoa, mas a gente quer poder ajudar, a gente Sim, queria que a pessoa, né? certeza. Mas é assim, cada um tá num estágio, sabe, Maria? É.
Mas É não isso deixe aí. de continuar fazendo suas preces, as suas vibrações, pedindo o auxílio da espiritualidade. Quando você for na casa, põe o nome dessa pessoa no livro de preces, É, de vibrações, tá? Porque sim, tudo isso você está ajudando, tá sim, ajudando. fazendo a parte que cabe a você, na verdade, Tá bom, tá? obrigada, Vitor. Nada. Tudo bem? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tati, quer falar? Tati, nessa questão da ansiedade, talvez ela possa falar alguma coisa pra gente também. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, fala só um pouquinho mais alto, minha amiga. Ah, tá bom, vou falar mais pertinho aqui. É muito importante a gente perceber, né, os pensamentos, principalmente, porque quando eles começam a ficar muito repetitivos, muito excesso de preocupação nesse sentido, isso é um sinal aí que a ansiedade ela tá batendo na nossa porta, né? Então a gente precisa perceber se colocar alguns hábitos no nosso dia a dia de meditação, oração, né? Cada um vai fazer a sua forma, mas buscar ajuda nesse sentido para que a gente não chegue a esse ponto, né, meu amigo? Porque aí é um ponto onde a gente se deixa levar, a gente vai entrando em quadros muito mais graves e que depois para sair a gente vai ter mais dificuldade. Mas é isso. E para a gente trabalhar essa questão, você poderia falar alguma coisa assim da ansiedade, da melhor forma, como sair se eu estou num quadro, enfim, alguma coisa nesse Sim, sentido? Você poderia falar para a gente alguma coisa? posso, claro. Eu acho que um ponto muito importante é buscar uma atividade física, buscar também leituras, coisas que te alimentem positivamente, conversas, buscar um psicólogo se necessário, buscar ajuda médica também, se necessário, né? Quando a gente está numa situação assim que vai percebendo que está mais grave, essas ajudas são muito importantes, né? O exercício físico, uma caminhada, se você não tem condição de fazer um exercício, pagar uma academia, uma caminhada que você faz meia horinha ali no seu dia já vai fazer uma grande diferença aí para as substâncias do seu cérebro, para você começar a reagir melhor quanto àquilo que estiver acontecendo na sua vida, né? Então é muito importante isso. É isso aí. Muito bem, fica a dica da nossa amiga, que é uma profissional da saúde aí também, tá? Importante. Obrigado, Tati. Obrigada, Vi. Vitor, Então é isso aí, pessoal. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa referente a essa questão? alô, alô, Então vamos seguir alô. aqui. Paulo, pode falar, meu amigo, por favor. Ah, tá, perdão, eu acho que estou falando baixo. Uma dúvida, Vitor. Como diferenciar o que é vontade minha e o que não é vontade minha quando eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto de fazer, no caso, nessa questão de vampirismo, sabe? Na verdade, a vontade parte de você, mas ela é potencializada. Então, é como se você Uhum. quisesse fazer aquilo mais vezes. Então, você pode fazer aquilo uma vez por dia. Ter uma atitude, por exemplo, buscar alguma coisa que seja do seu agrado na questão de desequilíbrio. Não são coisas boas que a gente está falando. É só um exemplo, tá, meu amigo? Não estou falando nada de Uhum. você, tá? Então, você tem Tá. ali a atitude de beber, por exemplo, tá? Ah, eu tenho o costume de tomar uma cerveja por dia. Tá? Não estou julgando ninguém quem bebe, tá, pessoal? Só um exemplo, tá? Eu acho que não cabe essa questão, né? Então, assim, a pessoa tem um hábito, eu tomo uma cerveja por dia. Então, se você toma uma cerveja por dia, você já sabe que essa questão da viciação vai atrair os espíritos que tinham esse hábito, sabe? E eles vão estar ali, e eles vão estar ali querendo que você beba, que você faça, que você busque, que você tenha aquilo. Então, todas as atitudes, então, por exemplo, eles podem estimular que você passe por uma briga ou uma situação de estresse, seja na sua vida pessoal ou no seu trabalho. E aí, o que que você faz? Você vai ter pensamentos ali que vão levar você a aliviar aquilo de alguma forma. Então, você vai acabar desencadeando a questão da bebida. Então, sua vontade que vai partir de uma, ela já vai para duas, três. Então, você vai tendo, a partir da sua vontade, aquilo vai sendo intensificado, vai sendo aumentado para que você tenha mais vontade de fazer aquilo durante várias vezes ali por dia, tá? Então, eles vão fazendo com que uma coisa que seja pequena ali, uma coisa que seja que aconteça um pouco se torne bastante, porque são muitos espíritos que vão se aproximar de você para que você tenha essa atitude. Então, tudo vai sendo intensificado.
tudo vai sendo ali feito para que você que leve você a beber, a buscar aquela viciação, a tomar aquela atitude aumentada, tá? Então, não sei se deu para entender mais ou menos o que eu te falei ou não. Não, sim, sim. Ficou bem claro. Então, sabe? Então aí, só Sim, que a aí o que que questão. acontece? Com o passar do tempo, isso se torna uma coisa muito intensa. Então, vai chegar um momento que você nem vai lembrar que você fazia isso um ano, você passou tendo a vontade de fazer aquilo poucas vezes. Você, você vai buscando aquilo mais intensamente, mais intensamente, mais intensamente, tá? Então, tudo vai sempre aumentando e não diminuindo, tá? É, tem um vídeo, acho que o Pacheco ficou de postar, mas eu vou pôr pra gente aí, pra gente entender. Que é um vídeo que fala justamente sobre essa questão da vampirização através do hábito da bebida, da drogadição. E aí o encarnado, ele chega em casa, ele tem esse hábito, a vontade parte dele. Ele chega em casa, o espírito tá ali esperando ele e fica falando na orelha dele: vamos beber, você não tá com sede? Vamos beber. Fica, sabe, ideias repetitivas e aquilo fica na mente, aí ele fala assim para a esposa dele: Nossa, tô morrendo de sede, me deu uma vontade de beber. Aí ele começa a tomar uma, duas, três, quatro, cinco. E antes ele tomava só uma, então é tudo potencializado. Então, se você não tem se você não tem o discernimento, se você perde esse discernimento, e aí acaba tomando proporções que podem levar até o desencarne, tá? Então, assim, o que a gente tem que ficar atento, na verdade, são os nossos comportamentos, né? Aquilo que eu estou buscando. Se eu estou ali, né, movido em desequilíbrio em determinadas situações, ali dentro dos meus gostos, dos costumes que eu tenho, opa, eu tenho que tomar cuidado, porque isso aí pode estar sendo potencializado ali, né? Tá? Então a gente tem que ficar atento. Eu, por exemplo, eu tinha o hábito eu fumava muito, né? Graças a Deus faz 15, 16 anos que eu parei. Mas tinha hora que eu tava com cigarro na boca e eu nem sabia o porquê que eu tava fumando, mas falava, ah, tô fumando aqui, vamos lá acender um, vamos fumar um cigarro, outro, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu cheguei a fumar quase 2 maços de cigarro por dia durante um determinado período. Mas eu comecei fumando por pouco, né? Fumando pouco, um, dois cigarros. Então tudo vai sendo ali potencializado e vai fazendo com que a gente aumente muito essa questão. E não é só sobre a questão de bebida, tabaco, mas a questão da comida, enfim, todas as situações ali que tirem o nosso equilíbrio, a gente tem que ficar atento, porque aquilo pode estar sendo potencializado por esses espíritos. Não tem ligação conosco, muitas vezes não tem uma ligação do passado, eu digo, né, de uma obsessão assim, mas eles precisam de nós para satisfazer as vontades materiais que deixaram quando estavam aqui com o corpo, tá? Então a gente tem que ficar atento, é, Paulo, se eu pudesse falar isso, naquilo que a gente está buscando, se não está sendo potencializado para que a gente tome mais e mais atitudes que sejam ali, que possam levar a um desequilíbrio muito grande nas nossas vidas e está nos fazendo um mal, tá? Tudo bem, meu amigo? Falei bastante, desculpa aí, acho que não sei se eu te ajudei ou não, mas se Não, não, ajudou sim, ajudou sim. Eu perguntei mais na questão porque, assim, ultimamente eu tenho sentido muita vontade de jogar vôlei, né? Eu jogo vôlei desde os 14 anos de idade. é, E teve uma semana que eu cheguei a jogar 4, 5 vezes na semana, sabe? E isso começou a afetar meu corpo, sabe? Começou a me. Querendo ou não, eu tenho 42 anos já, né? Então, sou mais novinho, né? E tudo mais. Então, as coisas vão. E aí comecei a sentir o meu corpo mais cansado, tipo, eu tive uma distensão no músculo da coxa, e falei, eu tive que parar, sabe? sim, sim. Só que, então, assim, eu tava sentindo que aquilo, assim, apesar de ser um exercício físico, que a Tati comentou e tudo mais, mas tava desequilibrado, sabe? Sim. Tava Aí desequilibrado, pode. sabe? Então, Mas é importante essa reflexão que você fez. É isso que a gente não pode perder. Um esporte, né? Que nem você falou, um esporte, mas fazer ali muitas vezes estava te fazendo bem, não, né? Então você poderia não deixar de, não é deixar de fazer, que é um esporte, é bom, mas ali fazer dentro da sua, daquilo que você podia fazer, que seu corpo aguentava. Então é essa reflexão, né, que a gente tem que ter. Pessoal, ó, o que o Paulo falou é muito importante, né? Mesmo sendo uma coisa boa, mas ele pensou sobre aquilo, né? Poxa, ó, tá me prejudicando, então eu vou fazer isso, vou buscar esse outro caminho.
O que acontece é que muitas vezes a gente deixa a coisa ir rolando e acontecendo. E isso vai tomando as proporções. Aí que nem a Tati falou. Aí a coisa cresce tanto, chega lá na frente, a gente vai ter que voltar e retomar tudo isso. Então não é que a gente não vai ter uma oportunidade, muito pelo contrário. Mas a gente vai ter que fazer um caminho diferente, buscar isso de uma outra forma. Então, é essa reflexão, saber aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou buscando, saber o que a doutrina, como que eu estou buscando na doutrina, como que pode me ajudar, né? O que os comportamentos que eu estou tendo, o que eu posso fazer para tentar melhorar, enfim, é ter esse, essa, esse feeling, essa não é uma cobrança, é uma conversa íntima com nós mesmos ali, né? Para que a gente possa ir trabalhando todas as situações da nossa caminhada, né? Que são importantes. E para que a gente não entre nessas dificuldades aqui, né? Que a gente está estudando na questão do vampirismo, né? Então, a gente vai poder tomar, sim, mas se a gente fizer a nossa parte, né? Sobre tudo aquilo que está vindo a nós e como está vindo, como que nós estamos agindo, com certeza a gente vai evitar que muitas situações desagradáveis ali possam acontecer conosco. Tudo bem, Paulo? Meu amigo, pode seguir aqui? Perfeito, Vitor. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição aí, pelo exemplo, tá? É importante, assim, se refletir. Então, aqui tem a questão, né, o terceiro ponto, que são as ideias fixas, né? Aquelas ideias repetitivas que vêm na nossa mente, é, pensamentos repetitivos, a gente não consegue sair daquilo, né? Referente às pessoas, referente às situações, referente à nossa própria vida, né? Para que a gente não saia ali daquele momento e esses espíritos eles tenham uma ação sobre nós, né? Na questão obsessiva. Então, as ideias fixas, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente está ali, algumas situações agradáveis aconteçam, mas aquelas ideias boas elas acabam perdendo força e essa repetição negativa ela volta ali para as nossas mentes ali. Tá? Então, tomar cuidado, muito cuidado, pessoal. O vampirismo também provoca a transmissão de formas, pensamentos entre o parasita e sua vítima, né? Ou seja, aquele espírito que está interessado nesse processo de obsessão, de vampirização. Então, ele imprime aí esses quadros, né? Essas formas, pensamento, são aquelas. Quando a gente pensa alguma coisa, se desenrolam ali histórias, situações, pessoas, né, passando por determinadas situações, acontecimentos, muitas vezes negativos ali, como se fossem um filme que vem e vão, vem e vão, vem e vão e nunca cessam, tá? Para que eles tenham esse controle sobre a vítima. Quando a pessoa está com as ideias fixas, pensamentos negativos recorrentes ou algum comportamento obsessivo, deve prestar atenção, tá? Retomando a atitude do Paulo referente àquilo que estava acontecendo, é isso que a gente tem que ter, tá, pessoal? Buscar isso. Prece, né? Leituras edificantes, conversa com os amigos, música, romper essas barreiras de negatividade de alguma forma, para que a gente possa respirar fundo e recomeçar a nossa caminhada. Como o vampirismo é uma forma de sujeição, o obsessor pode estar acoplado psiquicamente na mente do encarnado, né? Então ele tem uma ligação. Já se estabeleceu ali um processo, né? Dessa troca dessas energias, né? Então ele já tem essa ligação, então ele sabe tudo o que está acontecendo, como ele pode agir referente ao encarnado, no caso que está sendo a vítima, para que ele não perca essa situação. Então ele vai querer buscar uma ajuda, ele não consegue, já está instalado ali o processo obsessivo. Alguém por fora ali que esteja externamente acompanhando aquilo pode ajudar de alguma forma, assim ou de outra. Preces também, enfim, tudo de bom ali que a gente possa fazer vai auxiliar, tá? Então, é estar atento a essas situações. Poxa, já deu aqui o nosso tempo, está acabando. Tem um minuto. E ele vai falar aqui um pouco mais sobre vícios e vampirismo na visão espírita, que vai dar um amparato aí sobre algumas coisas que a gente falou. E vamos terminar depois aqui como tratar e prevenir o vampirismo no espiritismo. Então fica para a próxima semana. Acabou aqui o nosso tempo, está menos de um minuto. Agradecer a todos e lembrando que agora nós teremos a segunda parte. Pedir à nossa amiga Tati que ela, por favor, possa chamar a reunião
e a gente vai seguir. Tá bom, pessoal? Então, ótima semana a todos. E vamos, quem puder participar, nos vemos agora na segunda parte. Quem não puder, fiquem com Deus, uma ótima semana. Que Jesus nos ampare, nos dê força e vamos seguir aí buscando esse conhecimento, tá, pessoal? Conhecimento vai nos auxiliar em muitas situações. Então, estejam todos em paz e que os bons espíritos nos amparem. Que assim seja agora e sempre. Obrigado a todos e nos vemos já. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.